Sejam todos bem-vindos ao ZeniCast, o podcast da Zona Norte paulistana. Se você mora na Zona Norte ou apenas tem interesse em conhecer mais sobre a nossa região, fique ligado. Prepare-se para uma jornada cheia de informações, entrevistas e, é claro, boas histórias. Em todas as entrevistas, abordamos assuntos relevantes, com momentos emocionantes e muitas ideias de melhorias para a nossa querida região. A grande novidade dessa temporada é que teremos o Momento Pneus Douglas, com dicas de livros e lugares para você e sua família. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com todos seus amigos e familiares. ZeniCast nas melhores plataformas digitais, pode ter certeza. Vamos juntos construir uma comunidade forte, em torno do que há de melhor para a Zona Norte de São Paulo. Sejam todos bem-vindos ao ZeniCast, o seu podcast aqui da Zona Norte paulistana. Bom, desejar boas-vindas a todos vocês que sempre nos acompanham, aqueles que estão acompanhando pela primeira vez, clique aí no sininho de notificação para assistir às demais entrevistas também. Temos várias pessoas que já passaram por aqui, grandes entrevistas, grandes personalidades aqui da nossa Zona Norte. E também peço a vocês para que deixem aí o seu comentário, sugestão de convidados, que o nosso trabalho aí tem repercutido e também, com certeza, tem saído boas ideias aqui dessa mesa, desse podcast e se tornado realidade aqui na Zona Norte de São Paulo, né? Coisas, benfeitorias, algumas ideias quanto à questão de turismo, de eventos. Tivemos recentemente aqui mais uma edição do Roleman Fest, agradecer a todos que estiveram presentes, a todos os patrocinadores, parceiros que fizeram isso acontecer, staff com certeza também, porque sem vocês nada disso seria possível. Uma pessoa apenas ou duas, é difícil que as coisas saiam do papel, mas quando a Zona Norte realmente ela tem as pessoas estão engajadas, as coisas acontecem. Isso em todas as esferas, né? Tanto no mundo privado, público, eventos, e vamos trazer também para cá, para a Zona Norte, que precisa bastante cultura. Temos falado bastante aí com algumas pessoas que temos algumas necessidades para cá. Então, deixa aí seu comentário, ative o sininho, compartilhe com todo mundo. Daqui a pouco eu vou fazer a apresentação do nosso convidado, então tire um print da tela, marque o nosso convidado, marque aqui o podcast, que a gente vai fazer todas as repostagens. Agradecer de antemão a toda a nossa estrutura aqui do Hiper Show, que nos cede esse espaço, o Éder, o Japa, o Pânico, o Fábio, que sempre aqui nos acompanhando, que dá todo esse suporte para que tudo isso possa acontecer, tá bom? E as pessoas que estiverem maratonando aí, em breve a gente vai fazer algum sorteio, vai trazer benefícios para vocês, que eu recebi algumas mensagens de elogio, aceitamos críticas também, claro, mas os elogios aí, falando que está maratonando as nossas entrevistas, desde 2023, trazendo aqui pessoas emblemáticas que já construíram e ajudam a construir uma Zona Norte cada vez melhor, tá bom? Falar para vocês que já passou 6 meses desse ano, já tivemos, como eu falei, algumas entrevistas, temos aqui algumas novidades no decorrer desse segundo semestre. Uma delas é pedir para vocês, inclusive, acompanhar o Instagram da CBFA, Confederação Brasileira de Futebol para Amputados. Nós vamos trazer aqui para São Paulo as eliminatórias da Copa do Mundo, onde teremos 8 seleções disputando aí 3 vagas para a Copa do Mundo que vai acontecer na Costa Rica o ano que vem. Como vocês bem sabem, eu sou coordenador de futebol da Seleção Brasileira e diretor da Confederação Brasileira de Futebol para Amputados. Se vocês conhecem qualquer tipo de pessoa, homem, mulher, criança, idosos, que queiram sair da depressão, muitas vezes o esporte, principalmente para a pessoa com deficiência, ele ajuda a trazer essas pessoas para uma nova realidade, ressignificando depois de um acidente, depois de um trauma, a gente consegue ressignificar através do esporte.
tá bom? Mesmo que não queira competir, mas vai lá praticar, vai lá conversar, vai lá saber um pouco mais. Nós temos vários polos, não só aqui na Zona Norte, que é o atual campeão paulista, é o Acre Clube Futebol para Amputados, campeão da Copa do Brasil, mas temos em todo o país mais de 31 polos de futebol para amputados. E aqueles que não quiserem praticar o esporte que é o futebol, tem outros esportes para pessoa com deficiência, como natação, basquete, cadeira de roda, vôlei sentado, bote, entre outros que a gente pode indicar para outros clubes parceiros. E é isso, vamos lá. Para o que interessa, apresentar aqui o nosso convidado. Estamos aqui... óbvio, esse convidado já foi aqui citado, se não por todos, pelo menos por 95, 99% dos nossos convidados. Vocês precisam trazer esse convidado aqui no podcast. Quando a gente pede sugestão, então posso dizer que é unânime. Estamos aqui com Davi Eduardo de Camargo Fernandes, mais conhecido como Davi Fernandes, 60 anos, casado, terceiro filho de 6 irmãos, filho do seu Arthur e da dona Maria Antonieta, proprietário da Ótica Voluntários e entre outras empresas, que vai falar um pouco aqui com a gente. Então, seja muito bem-vindo, Davi Fernandes, muito orgulho de tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço esse convite, para mim é um prazer muito grande aqui vir poder participar, Diogo, desse bate-papo, dessa entrevista, falar um pouco da nossa Zona Norte, que todos nós tanto amamos, né? Então, para mim é um privilégio poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Que isso. E além de tudo, como sabemos, batemos um papo recentemente, o quanto você é apaixonado e posso dizer que é filho da Zona Norte de São Paulo. Com certeza, sou filho raiz, né? Nasci aqui em Santana, na rua Margarida da Silva, número 41, né? Já em divisa com a Casa Verde ali, no inicinho da Avenida Casa Verde, na Francisca Biriba. Meus avós, minha família está há mais de 100 anos, né, no bairro de Santana, instalado aqui como comerciantes, moradores. Então, nasci aqui, cresci aqui, vivo aqui, minha família toda está aqui, meus negócios estão aqui, meus amigos, todos meus grandes amigos, né, praticamente todos que passaram aqui por entrevistas são amigos queridos, né, João Bico, Calil, todos, aí o grande número de entrevistas que vocês fizeram. Então, para mim, é muito bom viver na Zona Norte, né? Como comerciante, a gente acaba tendo muitos relacionamentos, então, pessoas com quem estudamos, professores, associações, igrejas, a gente realmente participa da comunidade. Muito legal, bacana. Fala um pouquinho, você estava dizendo das suas origens, o seu lastro familiar, né, a árvore genealógica. Fala um pouquinho como que quem são as pessoas. Você falou de outros comerciantes que têm esse lastro sanguíneo contigo também. Olha, então, meus avós chegaram na década de 20 do século passado, né, aqui em São Paulo, se instalaram, por parte paterna, né, portugueses, meu avô e minha avó são portugueses, e logo que meu avô chegou no Brasil, começou a trabalhar aqui como vendedor da ele foi chamado para trabalhar na construção da estação Sorocabana, e como serralheiro, que era a profissão dele em Portugal. E ele trabalhou, né, inicialmente lá, e logo depois ele começou a ser vendedor da Companhia União de Açúcares. Fazia vendas, tinha sua clientela, né? E depois disso ele abriu o primeiro bar 24 horas de São Paulo, chamava Bar e Bilhar Brasil, na esquina da Alfredo Pujol com a Voluntários da Pátria. Já em 1928, o meu tio-avô já tinha aberto a Padaria Polar, ele inaugurou, Benjamin Ferreira, né? Então a família sempre trabalhou muito, aqui da região, né? Construímos nossas vidas aqui através do comércio na região, e isso nos trouxe todo esse relacionamento. Então, desde os relacionamentos nossos, do meu avô, do meu pai, e a gente dá essa continuidade no comércio, né? Hoje temos uma empresa que está indo para 60 anos de idade, a Ótica Voluntários,
E temos o orgulho de dizer que já temos mais de 1 milhão de clientes atendidos Nossa, que nesses 60 anos, né? Então, realmente é uma empresa que traz uma tradição, ela está sempre se modernizando, se atualizando para estar sempre à frente do mercado. Então, trazer esse know-how, manter esse know-how, não é fácil. Então, a gente se dedica e é através dos amigos dessa clientela que a gente consegue desenvolver esse trabalho. Mas 1 milhão de pessoas, 1 milhão de clientes é uma representatividade. Não é fácil, né? É uma empresa sexagenária, né? 60 anos. Fala um pouquinho pra gente da questão da relação com sua mãe, com seu pai, a vida deles, como era a época, né, da sua infância. Não, crescemos, como eu disse, na rua Margarido da Silva, né? Minha mãe é do interior, é de Assis, de uma cidade do interior de São Paulo, filha de italiano. Então, aí vem a minha descendência português por parte de pai, italiano por parte de mãe, né? Minha avó é nascida em Lucca, na Itália, para ser mais preciso, numa comuna chamada Colodi, né? Ali na Toscana. Então, também a gente teve, desde criança, muito isso de domingo, macarrão, e outras coisas em casa, né? Aquela família sempre na mesa, sempre ali, sentado, conversando, reunindo a família. Tivemos, graças a Deus, uma infância muito feliz. Meu pai eu nasci em 64, a Ótica Voluntários abriu em 66. Logo em 66, então, meu pai já dentro da área da ótica, né? Então, sempre próximo, trabalhando muito. Foi, graças a Deus, uma infância muito feliz. E a sua infância, quais os colégios que você estudou? Se o Davi sentava nas cadeiras da frente, ou era do fundão? Como que era, Davi? Eu era do fundão, né? Justamente por ser mais alto. Eu sempre fui alto, né? Sim. Então, na faixa etária nossa na classe, eu sempre era o último da fila, sentava sempre no fundo para não atrapalhar os companheiros. E como toda turma do fundão, sempre muita bagunça, né? Fiz o pré-primário no Salesiano. Depois no primeiro ano, fui para o Colégio Sil. E fiquei no Sil até a 4ª série. Na 5ª série fui para o Colégio Bandeirantes. Aí já tinha aberto o metrô em Santana. Isso foi em 76. Então era fácil ir, acabei indo estudar no Colégio Bandeirantes. Fiz até a 8ª série no Colégio Bandeirantes, depois voltei e estudei no Jardim São Paulo. Colégio Jardim São Paulo, estudei 1 ano lá e depois mudei para o SA e terminei o colegial no SA. O SA era mais próximo para mim para trabalhar. O SA tinha um curso à noite e naquela época, quando eu saí do Jardim São Paulo, eu já trabalhava o dia inteiro. Eu já era representante comercial nessa época. Sim. Então, para mim, o SA, como tinha o colegial durante a noite, eu acabei mudando para o SA e terminando no SA. Depois entrei na FMU, fazer administração de empresas. E a vida aí vai embora, né? Tem muita coisa aí, né? Mas eu já desde jovem, desde os 12 anos, comecei a trabalhar. Como eu sou o terceiro filho da família, mas nós somos em 6 irmãos. Então, abaixo de mim tem mais 3 irmãos. E desses 3 irmãos, quando eu tinha 12 anos, já minha mãe não aguentava mais, porque naquela época a gente ia pra rua, ia andar de carrinho de rolemã, ia jogar bolinha de gude, bola, queimada, né? A brincadeira, rua de terra ainda, não tinha asfaltado a nossa rua. Então, era muito divertido. Acho que a grande maioria do pessoal da Zona Norte era isso mesmo. A gente via aí, eu vi o Calil, por exemplo, Sim. justamente comentando, né, que é muito interessante. É o que a gente fazia naquela época. Quais suas principais lembranças dessa época quanto à questão de brincadeira de rua realmente, de futebol, os vizinhos? O que para você, dentro dessas lembranças, ainda é possível mesmo com a tecnologia de hoje? O que é possível? Porque não se tem mais rua de terra, tem a questão da insegurança, tem alguns aspectos. Então, eu queria saber de você o que você... são os principais A vida mudou muito, né? A vida atualmente ela mudou muito. Hoje
eu vejo que a grande maioria das crianças, elas vivem ou dentro de casa, ou dentro do condomínio, vai para a escola, volta e geralmente tem algumas atividades, inglês, natação, algum tipo de esporte para fazer, ou faz de manhã e vai para a escola à tarde. Então o que eu vejo é que houve uma mudança muito grande já nos meus filhos, né? Eles já foram educados de uma forma diferente. Eu muitas vezes não sei se correto ou errado. Eu acho que foi uma situação que a sociedade acaba levando isso, né? Então deixando os filhos mais dentro de casa, indo mais final de semana buscar opções de diversão, ir para um parque e fazer um passeio na cidade, né? Mas durante a semana a vida ficou mais reclusa do que antigamente. Antigamente a gente geralmente não tinha prédios, eram poucos prédios na década de 60, de 70. Então a vida realmente era em casa. E aí todo mundo abre a porta, sai para casa, encontra o vizinho, encontra outro, começa a brincar. E aí desde pique-esconde, né? A gente brincava, bola, claro, futebol. O portão da garagem da minha casa era o gol, né? Imagina, meu pai ficava doido, você não tem nem ideia, né? Imagina. Quantas vezes não quebrou aquele portão, teve que trocar, porque, pô, e a gente vai crescendo, cada vez mais o chute fica mais forte, né? Então, foi, graças a Deus, uma infância muito gostosa. Quando asfaltaram a rua de casa, virou um negócio de rolimã, aí era só rolimã, né? Então, foi uma infância muito gostosa. Bastante amigos, né? O pessoal da rua, foi muito bom. Davi, como que foi essa transição? Porque dos seus avós para os seus pais, e como que chegou a transição para o ramo óptico? Bom, o meu avô, como eu falei, em 32 abriu o Bar Bilhar Brasil ali na esquina do Alfredo Pujol com a Voluntários e ficou ali até 54. Meu pai nasceu em 35. O meu pai, com 12 anos, também foi trabalhar com meu avô. Já nessa época, meu avô já estava começando a ir para a padaria. Ele abriu, acho que foi em 52, eu não exatamente as datas assim, mas se eu não me engano foi em 52, abriu ali no bairro de Santa Terezinha a padaria Magna. E meu pai começou a trabalhar com meu avô também. Então, meu pai trabalhou por muitos anos com meu avô. E ele sabia que a vida de padaria é uma vida bem difícil, né? Porque você trabalha todos os dias, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo. Naquela época você tinha que começar a fazer o pão para sair a primeira fornada às 5 da manhã. Você tinha que começar a fazer o pão às 11, meia-noite, porque tinha que fermentar, o fermento era diferente, demorava para crescer. Então era uma vida mais sacrificante o ramo de padaria. Sim. E meu pai teve a oportunidade de morar na cidade de Assis e aprender o ramo óptico lá. Com a família dele também, acabou aprendendo o ramo óptico. E voltou para São Paulo em 64, já casado com a minha mãe, estudou, fez o curso de óptica, se formou em óptico e em 66 ele acabou abrindo a Ótica Voluntários, né? Estou encurtando um pouco toda a história, porque a história é muito comprida. Então estou às vezes dando umas cortadinhas aí pra gente não poder falar de bastante coisa. Pode virar um documentário depois, né? Quem sabe, em breve. Mas deu para entender, com certeza as pessoas entenderam essa transição. E essa vontade de ter ido para o ramo óptico, porque ele via realmente a padaria como uma vida mais sacrificante. E realmente era. Meu avô teve padaria até os anos 70, né? Sim. Acabou se aposentando depois. Mas era uma vida difícil. Muitas vezes na padaria o dono tem que estar lá. E a padaria abre às 6 horas da manhã e vai até às 11 horas da noite, né? Então é puxado. E nesse interim da questão da ótica, como que foram os primeiros passos ali da Ótica Voluntários, dessa vida do seu pai já como gestor, né, da empresa? Eu lembro muito, meu pai sempre contou muito, né? Todo início é difícil, não existe um início que você começa grande, né? Então, mas sempre voltado para ter uma empresa com tecnologia. A Ótica Voluntários foi uma das primeiras óticas na cidade de São Paulo a ter um laboratório próprio.
E isso já fazia uma grande diferença naquela época, porque naquela época as lentes eram todas de cristal, né, de vidro. E confeccionar uma lente às vezes era demorado, você mandar para um laboratório para fazer. Então a Ótica Voluntário sempre teve essa preocupação de ter o seu laboratório próprio, de poder atender os clientes numa velocidade diferente e com um padrão de qualidade diferenciado. Então essa sempre foi uma preocupação. Claro que no começo de qualquer empresa, né, é difícil, mas eu acho que através desse relacionamento, da família, dos amigos, dentro da nossa região, né, meu pai sempre foi muito envolvido em associações, igrejas, então tudo isso, Rotary, né, clubes de serviço, tudo isso vai construindo esse relacionamento e formando uma clientela. E nos trouxe no que nós somos hoje, né? Então, é muito bom. E antes de trabalhar com seu pai, como que foi os seus primeiros passos de profissionais, assim? Bom, o primeiro passo profissional foi com o meu pai, né? Eu, quando tinha 12 anos, a gente começou a falar agora há pouco, né? E tinha 3 irmãos menores, né? Sim. Então, meu pai chegou no final do ano, quando eu fiz 12 anos, que eu faço aniversário em novembro, falou assim, ó, o ano que vem é o seguinte, você voltou das férias, você vai trabalhar comigo. Você vai para a escola de manhã, a gente vem almoçar em casa, terminamos de almoçar, você já se arruma e desce para a ótica comigo. Tá bom. E assim foi. Então, fui para a ótica, fui aprender a parte de surfaçagem, né? Aprender a fazer conserto de óculos, surfaçagem. Então foi um aprendizado. Fiquei 3 anos. Quando eu tinha 15 anos, meu pai chegou um dia para mim e falou assim, olha, arrumei um emprego novo para você. Eu falei, nossa, pai, sério? Emprego novo, né? Você vai trabalhar no Banco Real. Arrumei aqui com o Jair, que era o gerente do Banco Real lá em Santana, né? Jair Elias. E você vai lá fazer o teste, tenho certeza que você vai passar no teste. Nisso eu já tinha feito datilografia, que na época era obrigatória fazer datilografia, né? E fui fazer o teste, e, graças a Deus passei no teste e comecei a trabalhar no banco, né? E trabalhei no Banco Real, foi muito bom, foi um grande aprendizado, grandes amigos até hoje, né? O meu primeiro chefe lá foi o Osmar Macarelli, e é meu amigo até hoje, um grande amigo, mora aqui também de Santana, santanense, né? A família Macarelli. Então foi muito legal. E quando eu fiz 19 anos, né? Estava já com o meu primeiro carro, já era o segundo carro, mas um carro novo, tinha comprado um carro novo. Meu pai chegou um dia para mim, um Voyage, naquela época, câmbio longo, né? Hoje não tem mais, né? Meu pai chegou e falou assim, arrumei um emprego novo para você, você vai ganhar 3 vezes mais que você ganha no banco. Eu falei, ô papai, que legal, né? Esse aí vai ser bom, né? Vamos lá, o que é? Não, vender óculos, você vai ser vendedor de óculos, vai representar uma empresa do Rio de Janeiro, uma empresa que vende óculos de metal, bonitinho, chama Paládio. E assim comecei a trabalhar com a Paládio, a fazer uma área não só da cidade de São Paulo, como todo o Vale do Parnaíba, Baixada, né, e até Registro, né, a minha área, né, começava lá em Ubatuba e ia até Registro. Então, ganhei realmente muito mais do que as 3 vezes que meu pai tinha falado, né, me ajudou muito. E com o dinheiro que eu acabei ganhando lá, acabei tirando o brevet de piloto de avião, que era um sonho meu, ir para a aviação agrícola. Eu sempre quis ir para a aviação agrícola, sempre gostei muito dessa parte agrícola, né? Mas por que te chamava a atenção? Olha, eu cresci, a família da minha mãe é de Assis, como eu comentei, né? E meu avô era fazendeiro lá em Assis. Então eu sempre, férias, eu ia muito para a fazenda com meu avô. E tinha lá um rapaz, o Fernando, que ele fazia pulverização agrícola. E eu sempre gostava de estar ali, quando ia fazer, meu avô plantava soja, trigo, soja, né? E eu gostava, principalmente soja, quando ia fazer pulverização, de acompanhar, porque montava uma pista lá na fazenda, e aí chegava o avião. Então isso desde os meus 10 anos de idade, 12 anos de idade, né? Eu sempre acompanhei muito e foi sempre uma coisa, um dia eu vou querer fazer isso aí, né? Tal. Legal. Então eu comecei a caminhar dentro desse sonho de jovem, né?
tirando o brevet. Mas aí, claro que tem muitas dificuldades. Primeiro que você tem que ter 800 horas de voo para poder fazer um curso de aviação num avião agrícola que chama Ipanema, aqui em Sorocaba, na fazenda Ipanema, na época era do governo, e lá que eles davam curso de pulverização agrícola. Mas no meio do caminho a vida muda, né? E as coisas acabaram mudando. Mas aí o que me chama bastante atenção são 2 pontos. Primeiro ponto, a confiança que você, não só o respeito, mas a confiança em seu pai, porque sempre quando ele chegava com uma novidade dizendo, eu tenho um novo emprego para você, e você, assim, aparentemente você nem pestanejava, você falava, opa, o que é? Você via que ele tinha planos para você, né? Planos que eu digo de querer que você ascendesse na vida profissional, né? Na educação também. Então, nos dias de hoje é muito difícil que isso aconteça, né? Questionamento do pai, falar algo pro filho, mas por quê? Mas para quê? Não, vou seguir outro caminho. A educação era diferente, né? Eu acho que mudou muito. Eu sempre gostei muito de ter a orientação do meu pai, né? Nem sempre concordei com tudo, Diogo. Posso te assegurar isso, né? Tivemos... Porque a vida continuou, como eu te falei. Em 1998 eu acabei voltando para a Ótica Voluntários, né? Para desenvolver um trabalho que ele me pediu. E nessa volta para a Ótica Voluntários, desenvolvendo esse trabalho que ele havia solicitado, eu acabei ficando meio período. Primeiro ele pediu, fica meio período, me ajuda e tal. Depois já tinha passado alguns anos que eu estava já na empresa, ele acabou adoecendo e ele acabou me deixando como o diretor responsável por tocar a empresa. Sim. E assim foi, né? Sim. Então, mas nesse período que a gente estava sempre junto no dia a dia, né? Ou mesmo depois, apesar dele doente de não ter ido dar expediente, eu sempre ia na casa dele, a gente sempre estava conversando, pai, eu vou fazer isso, fazer aquilo, olha, estou mudando isso aqui. Nem sempre a gente concordava, né? Tinha algumas coisas que eu tinha que teimar, tinha outras coisas que ele me botava freio. Eu acho que de uma forma muito sadia. A gente sempre teve um relacionamento muito realmente de confiança, né? Sim. Desde criança. Para você foi muito bom ter trabalhado no banco? Quais as principais experiências que te agregou, inclusive no atendimento ao público? Porque depois você foi ser vendedor, né, de óculos. O banco me ensinou algumas coisas muito interessantes. Responsabilidade, em primeiro lugar, né? Organização, método. Então, eu tive um aprendizado muito grande no banco nesse sentido de administrativo, né? De poder... eu, quando saí com 19 anos do banco, eu já tinha crescido dentro do banco. Eu tive a oportunidade, através do Osmar, já com 16 anos, de ter me colocado como um aprendiz. Então eu tive a oportunidade de passar em todos os departamentos, né, da nossa agência, que era uma agência grande, chamava GG, Grandes Grupos, na Rua Boa Vista, na sobreloja, né, era essa agência. Então eu tive a oportunidade de aprender muito, desde a parte, tudo, né, cobrança, caixa, todas as demandas, né, que tinham dentro do banco, eu acabei passando e aprendendo. Então isso me deu uma visão de organização muito grande, né, de métodos de organização. E quanto a vendedor, quais as principais características que, no seu ponto de vista, hoje um vendedor precisa ter? Independente, porque eu acredito muito que o vendedor, ele vende qualquer coisa. Ele pode ser vendedor de óculos, vendedor de picolé no Alasca, mas um bom vendedor, ele tem algumas características, né? Eu acho que você tem o vendedor nato, que é aquela pessoa que nasceu para vender. Realmente ela consegue fazer negócio fácil, né? Ela sabe cativar. A gente tem um termo que a gente fala, criar um rapport entre o teu cliente e você, criar um relacionamento. Então tem pessoas que conseguem fazer isso de uma forma muito rápida, né? Característica de pessoa, é um vendedor nato. Sim. E tem outros que são vendedores
por ser mais técnicos, mais esforçados, né? Ele acaba tendo a resiliência de ser um vendedor. Então, eu acho que são diferentes. Eu me caracterizo mais, eu acredito assim, por ser mais resiliente, porque ser vendedor não é fácil. Ainda mais vendedor de praça, que você tem que sair lá, visitar. Então, até você criar esse relacionamento com os donos das empresas, ele acreditar que você não vai sumir, que você vai passar lá no outro mês, que você vai passar no outro mês e que você vai dar suporte para ele, que você vai resolver o problema dele quando um produto teu der problema. E você criar esse relacionamento, isso leva tempo. Sim. Então, você construir uma praça, né? A gente fala praça, construir uma clientela para você poder desenvolver esse trabalho, ela leva um tempo. Então, o vendedor tem que ser resiliente. Alguns vão conquistar isso mais rápido, que é a natureza de cada um, e outros vão conquistar um pouco mais demorado, mas vão conquistar se forem resilientes, né? Resilientes, profissionais. Então, eu acho que é difícil ser vendedor, não é fácil, né? É diferente de ser vendedor de uma loja que também hoje mudou muito, né? Antigamente o vendedor de uma loja, a loja abre a porta e as pessoas entravam para dentro. Perfeito. Hoje o comércio está sofrendo toda uma transformação, então muitas vezes você tem que buscar o cliente na casa dele. Quando eu digo buscar o cliente, você tem que estar no meio digital. Então é muito importante isso. As pessoas, e a gente pode ver pelo nosso próprio comportamento, quando você está querendo comprar algum tipo de produto, a primeira coisa que você faz é pesquisar onde. Na internet. É isso? Exatamente. Então você tem que estar dentro desse meio digital hoje para trazer o cliente para dentro da sua loja. Já o vendedor de rua, não. O vendedor de rua tem que ir lá e procurar o comprador, que geralmente das pequenas empresas é o próprio proprietário. Esse proprietário nem sempre está com saco de te atender, ou né, ele já tem outras parcerias com outras empresas. Então, você conquistar esse mercado de estar indo vender, ele é realmente difícil. E antes da gente seguir nesse direcionamento da Ótica Voluntários, que ainda tem bastante coisa para falar, né, dessa questão temporal, como que ela está hoje, quantidade de lojas, enfim, você também tem outros negócios, você tem outros ramos de atividade, né, que você se interessou e que você hoje faz a gestão. Queria que você falasse um pouquinho quais são. Eu trabalho na área de tecnologia, né? Já desde 1992. O que me levou de volta para a Ótica Voluntários foi justamente desenvolver um sistema para fazer a gestão da empresa, né? E eu já tinha tido várias experiências em outras empresas desenvolvendo esse tipo de programa, de sistema. Hoje a gente chama ERP. Trabalhei para a Abril, trabalhei para algumas clínicas médicas, trabalhei para a Prefeitura de Barueri. Então eu trouxe todo esse aprendizado que eu tive de 92 até 98 para a Ótica Voluntários e desenvolvemos um ERP lá. Essa empresa nossa continua até hoje. A gente ficou mais focado na área esportiva. Então hoje nós prestamos serviço para a Federação Paulista de Futebol, para algumas outras federações, já prestei serviço para a CBF, mas lá a questão de política é muito difícil. Sai presidente, você sai todo mundo, né? Volta presidente, você volta. Mas é uma área que eu gosto muito, essa área de tecnologia, e a gente usa muito hoje, tanto na Ótica Voluntários como em outros negócios, toda essa tecnologia que a gente tem. Qual o nome da empresa? Celebra System. Celebra System. Tem rede social? Tem página. Vamos colocar depois aqui no CG o nome da empresa, o Instagram. Nós estamos. A gente trabalha mais business to business, né? Perfeito. Mas voltado para o futebol. Então hoje a gente tem esses contratos que a gente já é bem específico para nós. Mas o ano que vem estaremos lançando um produto desses 30 anos que a gente tem de atividade dentro da área esportiva, que é um produto que vem aí para tentar mudar. Inclusive eu estava ouvindo você falar do futebol para amputados, né?
E como eu atuo muito nessa área, mas na área profissional, de futebol profissional, Sim, né? sim. Eu aprendi muita coisa lá que eu quero trazer para a área do amador. Então, nós estaremos lançando um aplicativo que chama Bola Book. Esse Bola Book ele vem justamente buscar unir as pessoas que querem praticar algum tipo de esporte voltado com bola, então seja futebol, futebol de salão, futebol de campo, beisebol, tênis, basquete, enfim, todos os esportes que são voltados. E uma das nossas preocupações é justamente integrar as pessoas em relacionamento esportivo. Porque às vezes você pega uma pessoa que quer participar de um time de amputados de futebol, mas ele não sabe nem por onde começar. Verdade. Então, o Bola Book é uma ferramenta que vai estar disponibilizando justamente aonde que ele poderia encontrar um time para ele participar de amputados. Muito legal. E ele vai poder ter uma rede social se envolvendo dentro dessa área esportiva. É um projeto muito legal, muito bacana, que nós estamos trabalhando já está há 8 anos. É um projeto complexo, é um aplicativo muito complexo, grande, né? E está levando aí um bom tempo para a gente poder lançar ele. Já estamos há 8 anos trabalhando, acreditamos que agora estamos numa reta final. Poxa, legal. Quando tiver o lançamento, quero estar bem próximo aí, porque com certeza não só a Confederação de Futebol para Amputados, mas outros parceiros aí que estão envolvidos no futebol de várzea. Tem a Copa Pioneer hoje, que é uma das maiores do Brasil aí, que movimenta milhões também, tem grandes marcas envolvidas. Tem alguns parceiros que eu acho que se interessariam facilmente, porque acho que falta bastante tecnologia realmente para a área esportiva como um todo, né? Para o esporte como um todo. Ela foi criada muito na parte mais individualizada, né? Não existe assim uma abertura. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo aí. Claro que ele tem muito mais do que isso. Sim. Né? Estou te dando um exemplo assim mais Mais um spoiler, né? Um passando exemplo de como pelo teu, né? Pela tua ligação com o futebol. Sim. Mas é muito interessante. Legal. E Davi, fala pra gente, hoje, não hoje, vamos um pouquinho ali, 1990, 80, enfim, como que foi essa evolução da Ótica Voluntários? Quantidade hoje de lojas, funcionários, colaboradores, como que ela evoluiu? Porque, de maneira muito lúcida, você nos traz que essas necessidades, né? Quando você faz o paralelo entre o vendedor nato, entre a tecnologia hoje, a internet. Então, teve uma mutação. A sociedade muda, cada dia que passa ela vai mudando. E essa mudança passa pelo gestor, passa pelo proprietário, pelo CEO, mas também por outros profissionais que vêm trazendo essas informações, né? Então, fala pra gente como que foi ali, da época que o seu pai fez a fundação, né, fundou a Ótica Voluntários, mas que depois ela foi evoluindo, inclusive com a sua participação também. Vou abreviar, né? Porque Por 60 favor. anos de história É é muito ano, né? Então vou dar uma abreviada aí. Mas a Ótica Voluntários, ela sempre esteve preocupada na profissionalização dos seus colaboradores, né? Na capacitação dos seus colaboradores. Então é constante, nós temos aí treinamentos constantes, isso há muito tempo, né? Mais de 20 anos, a gente tem que envolve o nosso colaborador desde a parte de técnica, porque temos aí uma modificação muito grande de produtos e uma gama de produtos também muito grande. Então, capacitar o nosso vendedor para saber falar do produto, essa é a primeira parte. Porque é complicado, você vai comprar um carro, chega pro carro, que motor é esse? Não sei. Qual é o tamanho desse ar? Não sei. Você já falando, não vou nem comprar esse carro, o cara não sabe que motor que é, qual é o pneu, qual é o ar. Então a mesma coisa a gente vê no nosso ramo, que é um ramo muito difícil, porque existe aí uma variedade muito grande de produtos, né? E qualquer um desses produtos, vamos começar com lentes, por exemplo, né? Você tem aí lentes, o número de opções é gigantesco.
Só que todas fazem o básico. Qual é o básico? É corrigir o teu grau. Então, qualquer óculos que você ponha que corrigir o teu grau, você vai ver melhor. Isso é natural. Agora, o que mais tem além de correção? Então, isso é muito importante. Você tem algumas dioptrias, alguns graus que são altos. Então, você precisa de produtos que vão conseguir fazer aquele grau com uma espessura menor de lente. Você tem diversos tratamentos. Desculpa. Você tem diversos tratamentos que são aplicados nesse material hoje, desde anti-risco, contra a água, né? A água não fica parada, contra reflexo, você tem contra raios UV, UVA, UVB, você tem contra a luz azul, você tem polarizações contra excesso de luz, você tem... Então, você pode juntar diversas tecnologias em um só produto. Você tem lentes multifocais, você tem lentes só de visão simples, longe e perto, você tem lente que serve profissional, por exemplo. Dei um exemplo esses dias de piloto de avião, né? Piloto de grandes aviões. Geralmente você tem um painel na parte de cima desse avião. E a maior parte dos pilotos desses aviões são já pilotos masters, né? Acima de 40, 45, 50 anos. Então, a tendência dele ter presbiopia, que é a dificuldade de ler de perto, é muito grande. E você vê que não existe quase produtos, com exceção na ótica voluntários, para ele poder enxergar de perto aqui em cima, né? Eu estou dando exemplo de piloto porque a gente tem produtos que foram testados pelos pilotos da Ibéria. Nós temos aqui diversos pilotos no Brasil, aqui de São Paulo, que são nossos clientes, que fazem óculos conosco por ter essa dificuldade. Mas é o mesmo tipo de problema que tem um eletricista, que você tem um mecânico, né? Existem outros tipos de profissões. Então é importante você saber qual é o produto que vai se adequar a você, que vai te satisfazer e vai te proteger, né? É como a gente vai na praia. Você não passa uma vez só o protetor solar para ir na praia. Toda vez que você vai sair no sol, você passa aquele protetor solar. Sim. E quando você está na praia, a cada 3 horas por aí, você passa de novo, porque aquele protetor ele já se desgastou. E nos nossos olhos, como que nós protegemos? Mesmo que você compre um óculos de sol, é importante você saber se aquele óculos de sol, a lente que está nele, ela também é uma lente que retém as luzes, né? Que são prejudiciais à sua visão, UVA, UVB. Então, tudo isso é importante você ter conhecimento para comprar um produto adequado e um produto que realmente vai te trabalhar para a tua saúde visual. Você falou uma profissão ou um cargo, enfim, sulfaçagem, o que seria? É a confecção da lente oftálmica, é dar o grau naquela lente oftálmica, né? A lente, ela vem um bloco redondo. Hoje, a grande parte é tudo polímeros, né? Plásticos. E você tem diversos tipos de materiais, né? Você tem CR39, você tem policarbonato, você tem 167, altos índices, 174. Então, são polímeros. Ele vem um bloco. Esse polímero, você vai surfaçar ele, você vai fazer o trabalho nele para dar o grau nele exato. Entendi. Ele vem com o grau 0, padrão. E aí você vai trabalhar aquele bloco de lente, aquele bloco de polímero para ele virar uma lente oftálmica, uma lente com correção. Eu lembro que na infância eu tive que usar óculos, 0 ponto alguma coisa. E tinha que usar uma chama, como se fosse um cordão para segurar o óculos, cordãozinho né? para não cair. Para não cair. Criança, né? Aí eu ficava irritado. Tinha um primo meu que ele usava um óculos, e criança é criança sempre, né? A gente tinha uma brincadeira de falar fundo de garrafa. No seu ponto de vista, você acha que muitas crianças, adolescentes, ou até adultos com esse tipo de... não tipo de brincadeira, mas pela espessura do óculos realmente, da lente, que isso mudou muito, que isso evoluiu muito, como você bem disse. Você acha que a aceitação para utilizar um óculos... Porque tem pessoas que
precisam, até evitam usar. Né? Você acha que nessa época, alguns anos atrás, era uma batalha que se tinha também? Olha, eu acho que o acesso ao óculos ele poderia ser muito maior, né? E ele tem melhorado nesses últimos anos o acesso a passar num médico oftalmologista, fazer sua primeira consulta, né? Isso tem cada vez sido melhor. As pessoas estão conseguindo ter mais acesso. Se nós olharmos alguns anos atrás, para agora, a Organização Mundial de Saúde, ela já declarou uma pandemia de miopia infantil há pelo menos 8 anos atrás, e essa pandemia ela vem aumentando a cada vez mais. Então é muito importante a consciência, principalmente hoje, nas crianças de hoje que usam muita tela, né? Viver dentro de casa não é só a tela. Para os olhos é sempre muito importante você poder ter um espaço maior, olhar o verde, ter amplitude de visão, olhar para longe, para perto. Esse movimento constante de você poder olhar para os lugares é um movimento sadio para a visão. E a gente vê que hoje tem muitas crianças que vivem dentro de um ambiente menor, dentro de casa, saem pouco, então a maior parte do tempo ou é numa sala de aula, ou é dentro de casa. E o que acontece? Ela acaba tendo pouca visão, pouco exercício visual de estar olhando para longe, de olhar. Ela acaba ficando mais com uma visão menor, né? O periférico dele fica menor. E isso pode trazer algumas consequências também de problemas de saúde, né? Então, se já tem, às vezes, uma patologia de uma miopia, ela pode desenfrear. Existe o que a gente chama de miopia infantil progressiva. Às vezes ela cresce, essa miopia, ela cresce de uma maneira muito rápida. Então, às vezes, uma criança de 3, 4 anos que tem um grau de -1, -0,50, logo depois de 6 meses, 1 ano, ela já está com um grau de -2. Isso tem tratamento hoje para evitar uma progressão exagerada dessa miopia, porque tem crianças que acabam chegando a ter 14, 15, 16 e às vezes até a cegueira. Então é importante ter esse tipo de tratamento, esse tipo de acompanhamento com lentes específicas para esse tipo de tratamento, né? Inclusive tem um produto novo que foi lançado agora no mercado, chama MioView. É uma lente para progressão de miopia infantil. Ela é feita pela OptiView do Brasil, é uma lente revolucionária, está ganhando um grande mercado por algumas características que essa lente traz, né? Então mas não é só a lente, existe todo um comportamento da criança que tem que mudar. A lente é um complemento desse tratamento. Então é muito importante sim o acompanhamento e o esclarecimento, porque a visão ela vem com o tempo que ela vai dar problemas, né? É como a gente fala na praia, não é usando só uma vez o protetor solar que você vai estar, você tem que estar usando sempre. Então a visão é a mesma coisa, você tem que estar tratando sempre. Hoje nós temos muitos casos de catarata em pessoas na faixa etária de 40, 45 anos, 50 anos. O que acontece? Antigamente a gente via que catarata acontecia em pessoas com mais idade, acima de 60 anos, tal. A vida hoje moderna, a vida na frente de tela de computador, ela pode, não é que acontece em todos os casos, mas ela pode, vai depender do tempo que você fica, como que você trabalha, antecipar, né, esse problema que você acaba tendo no cristalino, que é a catarata. Ela vai ficando opaca. O cristalino é um líquido por onde a luz passa para chegar na nossa retina. A catarata é quando esse líquido começa a ficar opaco. Ele vai perdendo aquela viscosidade da transparência. Ele vai se desgastando, porque é tanta luz, tantos raios que acaba passando ali que vai trazendo. É como a gente vê o mar, às vezes tem mar que a água está transparente, né? Mas às vezes
Tá turvo. dá aquela turviada. Você tá vendo ali, mas tá a mesma coisa. Parece uma água suja. É o nosso cristalino. Nossa, e aí você falando dessa forma tão lúcida sobre esses pontos, eu fico pensando, o conhecimento, a informação, uma pessoa, uma criança de periferia, né, e uma criança de classe média, é diferente o acesso a essas informações. Então você acredita que deveria... Como que está a questão de política pública, de acesso às escolas, inclusive, sobre essas informações, como lidar, como cuidar? Porque não só a criança, até os pais, né, os familiares. Essa faixa etária de crianças, né, que vai até 9 anos, ela geralmente está vinculada ao município. Eu vejo que tem muitos municípios que desenvolvem esse trabalho já da visão para as crianças que estão cursando as suas escolas. Então isso é muito importante. Sim. Cada vez mais essa conscientização do município, da prefeitura, de desenvolver esse trabalho nessa faixa etária. Isso é muito importante. Tanto escola pública quanto escola privada. Às vezes a gente fala, a periferia não tem tanto acesso quanto às vezes uma classe média, mas não é uma realidade. Nós temos muitas pessoas de classe média que também não tiveram acesso, não tiveram esse tipo de informação, né? Eu acho que é realmente uma questão dos pais de esclarecimento, de buscar realmente saber a vida saudável que o teu filho está tendo, em todos os sentidos. Sim. Quando a criança está pisando mais torto, não leva no ortopedista, né? Se ela está com dificuldades, às vezes, de correr, de fazer alguma coisa, vamos lá no ortopedista. Ou se ela está com outro tipo, olha, ela está ganhando peso muito rápido, sim, você vai levar num outro tipo de médico. E os olhos, geralmente, acabam ficando para trás, porque as pessoas só vão perceber quando a criança, às vezes, está indo mal na escola, não consegue ler o quadro de aula, não sabe por quê, ou tem que forçar. Quando a pessoa chega, às vezes, no final do dia e está irritada, aquela criança está irritada, né, está cansada. Isso tudo pode ser efeito realmente de problemas de visão. Quais são as principais doenças da vista hoje? Nós temos a miopia, que é o grau negativo, e temos a hipermetropia, e temos o astigmatismo. Miopia e hipermetropia são as características maiores, né? E depois vem já o astigmatismo, que é a correção do eixo. E depois, para as pessoas de mais idade, a presbiopia. Então essas são os problemas de visão comuns, vamos dizer assim, de correção visual. O que é presbiopia? Presbiopia é a vista cansada, é o antigo vista cansada. Sim. O míope, ele já enxerga muito bem de perto, mas de longe não. O hipermétrope já é o contrário, ele não vê nada de perto, mas de longe ele acaba chegando bem. O astigmatismo é quando você olha para algum lugar e você vê, às vezes parece que tem duas coisas, ou está duplicada aquela imagem, né? É o astigmatismo. Tem astigmatismos fortes, que, né, podem duplicar mesmo aquela imagem. Caramba. Né? Então, esses são, assim, vamos dizer, as principais problemas visuais que a pessoa tem. Hoje, Davi, por exemplo, se eu fecho um olho, eu tenho um raio de visão. E aqui eu tenho outro raio de visão. Óbvio, um pouco mais turvo, um pouco mais... são testes até que não precisa de tanta tecnologia para se identificar que existe uma necessidade de correção, é isso? Sem dúvida. Se você já está sentindo essa dificuldade, você procura um oftalmo? Não? Faltou informação? Não é como você bem disse. Eu acho que muitas vezes a gente vai deixando para depois, sabe? Muitas pessoas vai colocando isso como uma questão acessória, não como uma questão principal. Somente quando se tem como se isso estivesse afetando diretamente as minhas atividades, aí você vai procurar. Pelo menos eu penso no meu caso isso. Isso pode causar diversas coisas, Diogo. Vamos lá, você está falando que o teu olho esquerdo ele fica mais turvo do que o olho direito. Isso com o passar do tempo, ele pode forçar cada vez mais o seu olho direito a enxergar melhor, porque é o olho bom, é o olho que está enxergando. Automaticamente, inconscientemente, o cérebro acaba desestimulando
o teu olho esquerdo a enxergar. Então isso pode causar outros tipos de problema no decorrer do tempo, tá? Se você não corrigir. Você tem que estar com os 2 olhos bons, né? Então isso é uma questão neurológica até, porque você pode ter esse problema que vai te afetar lá na frente. Então corrigir, sempre estar corrigido é muito importante, para não estimular o teu cérebro a desestimular o uso do olho que não está bom, né? Além de outros problemas. Então, por exemplo, se você tem o hábito muito de fazer muita leitura, de usar às vezes computador, celular, hoje todo mundo está usando, às vezes você vai chegar no final do dia, o teu olho pode estar irritado, fica às vezes você tem que piscar mais vezes, isso pode trazer dor de cabeça, isso pode trazer um cansaço mental, que às vezes você nem sabe porque você está cansado mentalmente, mas é o esforço do teu cérebro de fazer a leitura, né? A pessoa que lê mal, eu, por exemplo, se eu tirar o óculos, eu vou ler. Claro que eu vou ler. Eu vou conseguir olhar o relógio aqui, eu estico um pouco mais o braço, mas eu estou fazendo o meu cérebro trabalhar mais. É diferente de você ter uma visão perfeita e olhar e falar, pô, eu não preciso forçar, esticar. Você olhou, você enxergou, né? Então, imagina um monte de letrinha quando você está lendo um celular, né? Nem vou falar livro, que hoje quase ninguém pega livro para ler, mas o que acontece? Você está forçando o teu cérebro, você está se cansando mentalmente mais para forçar a tua visão de ler. Então, quando você lê suavemente, aquilo flui, né? Essa é a perfeição da visão. Mesmo sem a intenção, o Davi já está me vendendo. Falou que não é vendedor nada, mas mas de fato, acredito que a população tem que se preparar e se pensar mais nessas questões que são é o nosso corpo, né? É uma máquina e precisa ser melhor atendida, melhor. E é importante, já na parte, por exemplo, da armação, né, que a gente está falando das lentes, você se identificar com uma armação, né? Porque nem todas as armações que ficam boas para mim vão ficar boas para você. É diferente a altura do meu nariz, né, o formato do meu rosto, né, a distância da minha orelha, a altura da orelha, isso aqui é importante. Nem todo mundo tem a orelha na altura certinha, né, saindo do olho. Às vezes tem pessoas que a orelha é um pouquinho mais baixa, então a acomodação, ou mais alta, a acomodação do óculos, ela é diferente. E aí, tecnicamente, você tem armações próprias para cada tipo de diferença, né, facial que a pessoa tem, essa estética. Então você tem que unir, você tem que se identificar com um produto, você tem que se sentir bem. Não adianta você comprar um óculos só para uma coisa, tira o óculos, põe o óculos, tira o óculos, põe o óculos. Meu, e nos outros momentos, né? Quando você olha um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, você está dentro do carro dirigindo, você quer às vezes olhar um relógio, você quer olhar um painel do carro, você está forçando a vista. Então, a pessoa que precisa de correção visual, ela tem que se conscientizar e usar isso a seu favor. Hoje nós temos uma gama de modelagens muito ampla de marcas, modelos diferentes, que com certeza vai trazer para você um complemento dentro do teu vestuário, né? Você não se veste em todo lugar com a mesma roupa. De maneira nenhuma. Se você vai numa festa, você vai usar uma roupa melhor. Se você vai para a academia, você vai usar uma roupa para academia. Se você vai para o campo, você vai usar uma roupa diferente. Então, você também pode usar o óculos como esse complemento, né? Um mais social, um mais esportivo, né? Mas está sempre corrigido. Isso é importante, sempre com a saúde visual em dia. Muito legal, bacana. Fique aí, essa dica aí para quem está nos acompanhando. Clica aí, tira um print da tela, posta também. Faça uma visita na Óticas Voluntários, que inclusive agora... Quais são as lojas, Davi? Nós temos hoje 7 lojas. Antes da pandemia estávamos com 10, 11 lojas. Sim. Durante a pandemia fechamos 4 lojas e hoje temos 7 lojas, né? Então a maior parte está aqui na Zona Norte. Nós temos 2 lojas no bairro de Santana, na Voluntários da Pátria, na Cruzeiro do Sul. Temos no Tremembé, na Maria Amália. Temos no shopping
Santana Park Shopping, que agora mudou o nome para Parque TG. Temos no shopping Tucuruvi, no metrô, na estação do metrô Tucuruvi. Temos no shopping Guarulhos, no shopping Maia, lá em Guarulhos. E temos no shopping Parque Barueri, lá em Barueri. Que legal. São grandes oportunidades, grandes lugares, né? Para atendimento e levando o nome da Voluntários ainda. Sim, muito importante, muito importante. Quantidade de funcionários hoje, média, assim, só para a gente ter uma noção da... Hoje nós temos 67 Quadro. funcionários. 67 funcionários. Em todas as lojas. Qual a expectativa daqui para mais uns 5 anos, os planos assim da Ótica Voluntários, você acredita? Em primeiro lugar, sobreviver, né? O comércio, de uma forma geral, ele vem sofrendo muito. Sim. A gente vê aí que a situação econômica do país acaba atingindo realmente o pequeno comerciante, né? Muitas vezes esse pequeno comerciante não tem acesso a algumas soluções que grandes comerciantes teriam. Então, o pequeno comerciante ele é muito sofrido. Ele é sempre tongado, não só pelo governo, como pelos bancos, né, pela a forma de trabalhar. Então, sempre é uma dificuldade grande. A gente tem que acompanhar o mercado e a gente vê que desde a pandemia houve uma modificação muito grande no comportamento das pessoas. As pessoas passaram a comprar mais no meio digital do que às vezes no meio físico. Perfeito. Até a pandemia, Diogo, você deve lembrar que às vezes fala assim, compra na internet. Não, só dá golpe, tem tem não sei o quê. Não vou botar meu cartão lá, não vou fazer pagamento na internet, não sei o quê. Da pandemia para cá, a gente não ouve praticamente mais ninguém falando, eu tenho medo de comprar na internet porque eu vou ter golpe. Não, esse assunto de medo, de resistência, acabou. E realmente a gente vê que houve essa modificação. Muitas empresas novas entraram no meio digital trazendo eu diria assim, muitas facilidades para o dia a dia. Desde mercado que você compra sem sair de casa, né? Roupas, vestidos, acessórios para casa, peças. Então, a gente vê que tudo isso cresceu demais e houve essa modificação de 2020 para cá. Então, o pequeno empresário está tendo que se modificar muito, e muitas vezes ele não tem esse recurso. Com a pandemia, ele já entrou muitas vezes no vermelho, porque teve que fazer um financiamento para conseguir sobreviver, para pagar suas contas, folha de pagamento, e está praticamente terminando de pagar o endividamento que ele fez lá atrás na pandemia. Então, o pequeno empresário hoje está sofrendo muito com a taxa de juros que subiu, e a taxa que cobram deles, por exemplo, de cartões de crédito, de antecipação, são taxas exorbitantes, né? Totalmente fora da realidade. Muitas vezes ele tem que abrir mão de 10%, 15% do valor do produto para poder ter esse custo financeiro para poder funcionar. Então eu vejo com muita preocupação o pequeno comerciante. Ele tem que fazer a lição de casa dele muito bem feita para conseguir botar a casa em ordem, para deixar a casa em ordem, né? E lutar contra essa modificação que hoje está tendo da parte física para a parte digital. Eu acho que o próprio Fábio depois poderia uma hora dar aí uma colher de chá para nós aí num bate-papo, né? E falar também, porque ele também deve ter essa sensibilidade das pessoas hoje procuram um preço antes de sair de casa no meio digital para depois ir lá na Pneu Douglas, né? Sim. Eu acho que isso acontece muito hoje. Então você tem que ter uma outra estrutura dentro da empresa para poder desenvolver isso. É diferente daquele comerciante que já está lá 10, 15, 20 anos trabalhando, conseguir muitas vezes investir nesse meio digital, ele sair da onde ele estava para ir para o meio digital. Porque o investimento acaba ainda sendo um investimento maior para você poder competir com outros players dentro do mercado já que estão fazendo um investimento há mais tempo, né, na parte digital. Então, eu vejo com bastante preocupação.
Eu gostaria muito que tivesse uma ajuda direcionada a esses pequenos empresários, né? Isso seria Bacana. muito importante. Muito legal. E da questão do ramo óptico, produtos nacionais e importados, para você, qual que é as principais diferenças, maiores dificuldades, até a questão de custo, né? Custo, quando eu falo custo, hoje, ouvindo você falar, eu falo que não é nem custo, é investimento. Porque quem tem que comprar um óculos tem que investir na sua saúde, né? Sem dúvida, vai depender da tua necessidade, né? Sim. Eu costumo muito dar um exemplo assim. Eu tenho 2 carros. Os 2 têm 4 pneus, tem direção, tem motor, tem 4 lugares ótimos para andar, dá para te levar daqui em Campinas do mesmo jeito. Mas um é um Fusca 67, o outro é uma Porsche nova. Com qual você quer ir? É uma pergunta fácil, né, Davi? Mas é fácil porque você consegue identificar. Nos óculos acontece a mesma coisa. Você tem produtos básicos, que são dos anos 80, lentes de acrílico, tudo, mas são tecnologias dos anos 80, e você tem as tecnologias agora dos anos 2000, né? É grande a diferença? É muito grande a diferença entre esses produtos. Sim. Só que a grande maioria dos usuários não conseguem identificar como a gente vê o carro. Você identifica fácil. Sim. Na lente ele não vai identificar. Ele sabe que se fizer o grau dele, vai botar no rosto, ele vai enxergar. Sim. O que mais tem aí? Qual é o futuro dele? Qual é a saúde visual que ele vai ter? É nisso que ele precisa estar preocupado hoje, com o futuro dele. Não adianta resolver aquele momento só aqui, em questão de preço. Comprei o mais barato porque era o Fusca. Mas não vou ter o mesmo conforto do que eu teria num carro melhor. E a questão dos produtos nacionais e internacionais? Em ótica, eu diria para você que 100% dos produtos têm origem importada. Seja armação, seja lente, né? A matéria-prima é importada. Não existe matéria-prima sendo feita no Brasil para os produtos ópticos. Existem algumas fábricas que importam a matéria-prima e fazem algumas armações. Existem fábricas que importam a matéria-prima e fazem alguns blocos de lente. Perfeito. Mas tudo é importado, né? Agora, já o produto pronto em si, nós vamos ter essa diferença de preço realmente, né? Você pegar um produto chinês, existem produtos chineses ruins, muito ruins, e existem produtos chineses muito bons. Eu tive agora, há 60 dias atrás, eu estive na China, e eu posso te assegurar que você tem todos os níveis, desde a fábrica fundo de quintal até fábricas totalmente robotizadas no nosso ramo, né? Então, fábricas que fazem para as grandes grifes mundiais, que saem de lá, e fábricas que sustentam o comércio popular do mundo inteiro, como uma 25 de março. São produtos de outro tipo de material, outra qualidade, né? São coisas diferentes. Então, você tem de tudo. Agora, como tem produtos feitos nos Estados Unidos, eu tenho produtos feitos na Europa, vai depender do que você busca realmente, né? A ótica voluntária tem essa vantagem. Se você chegar lá e quiser um produto simples, você vai ter. Se você quiser um produto médio, você vai ter. Se você quiser um produto premium, você também vai ter. Então, essa sempre foi uma grande preocupação da ótica voluntária, de poder atender o seu cliente. Aquele cliente que vem, ele vai ter a gama de produtos toda para ele escolher. Só que com uma grande diferença. Os nossos profissionais são treinados para explicar para ele essa diferença. Olha, você vai levar esse produto mais simples, mas sabe por que ele é mais simples. Por que esse produto é premium? E ele vai te explicar por que esse produto é premium, né? Então, e além de produtos que você pega na mão, você mesmo sente a diferença de material, né? Não tem nem o que falar. Isso é padrão. Com certeza. E você sempre esteve envolvido em associações de classe, associação comercial. Fala um pouquinho pra gente sobre essa trajetória sua, ligada à associação comercial e à associação de classe, por favor.
como eu te falei, com 12 anos eu comecei a trabalhar na ótica com meu pai. E sempre no final do dia, às vezes meu pai saía da loja e meu pai sempre participou muito do Clube de Diretores de Lojistas, Associação Comercial, clubes de serviço. Então a gente sempre tinha uma reunião, saía às vezes, né, da ótica 6h30, 7 horas e já ia direto para a reunião para depois ir para casa jantar. Sim. Então eu comecei com 12 anos a frequentar. Isso é muito interessante porque eu tenho muitos amigos da geração do meu pai, né? Porque como eu já ia lá, eu era o pequeno da vizinha, né, que estava lá junto com o Arthur e apesar de hoje ser esse cara grande, eu tenho muitos que me chamam de Davizinho, né? Porque vem desse convívio, desse convívio desde garoto dentro dessas entidades, né? Então, sempre muito bom, né? O Itamar, Pneu Douglas, o Reinaldo de Jorge, o seu Sator, o Rubens do Calçados Hollywood, o Rubens da Eletrônica Santana, né? Quer dizer, são pessoas que, o Cláudio da Taca-Taca, né? Família Quechechian, o Luizinho Quechechian, então, são famílias que nós crescemos aqui na Zona Norte. O Calil, né? Jamais focado no Tucuruvi. Então, foi um relacionamento assim muito tranquilo, né? Crescemos, foi um crescimento natural. Você chegou a ser superintendente na associação comercial. Eu fui superintendente de 2009 a 2011. Logo após quem me sucedeu foi o João Bico, um grande amigo também, né? Quem foi antecessor a mim foi o João Favre, outro grande amigo também da Sobel. João Favre é um dos maiores industriais aqui da nossa Zona Norte, né? Vocês conhecem com certeza o produto deles, que é o Suprema. Então, grandes amigos, todos eles, a associação comercial. Eu talvez tenha sido o único superintendente que tive a oportunidade de conhecer todos os superintendentes da nossa distrital, né? Desde do fundador até atualmente, né? Não porque foi fundada, se não me engano, foi em 51 a distrital. Eu não conheci, claro, que naquele momento. Sim. Né? Mas ao longo da minha vida eu tive a oportunidade de Zampirolo, né? Otávio Zampirolo, que foi o nosso primeiro superintendente, o seu filho, o Vitor, né? E por aí foi, né? Todos eles, todos grandes amigos, como o Clube de Diretores de Logística, que deixou de existir. Nós tivemos, quando acabou o CDL, nós tivemos uma outra associação que chama ASSOCOM, que é a Associação dos Comerciantes e Profissionais Liberais de Santana. Também fui presidente dessa entidade durante 10 anos. Fui presidente da Associação Comercial do Fórum dos Jovens Empresários na nossa distrital. Fui superintendente, fui diretor executivo na sede central. Então, a minha convivência é muito grande com toda a associação comercial. Para mim, faz parte da minha vida. Bons amigos, bons exemplos. Muito bom. Tenho certeza que deixou bons legados. Inclusive, você citou o João Bico, que esteve aqui conosco recente. O João Bico me fez uma ligação ontem, pelo Instagram. Ele, acho que clicou errado, aí fez uma ligação. Aí ele falou assim: pô, vou marcar pra vir aqui jantar e tal. Falou algumas coisas. Só que ele estava num ambiente não tão agradável. Tinha o escudo do Corinthians no fundo. Esse é um problema. Esse é um problema. Nós temos que, às vezes, tolerar os amigos, né? Nem todo mundo faz as opções corretas, né? Mas eu entendo, o João Bico veio da Zona Leste, né? Tem uma influência diferente de nós aqui da Zona Norte. Eu compreendo. Mas tem uns daqui da Zona Norte que também, vou te falar, desgarrou também. Fez algumas escolhas erradas aí. Para você, quais foram as principais ações, ou citar pelo menos algumas ações que teve
como superintendente que você considera as mais marcantes? Olha, eu diria, nós tivemos bastante coisas importantes que nós fizemos. A tirada do Carandiru em 2000 foi um grande desafio. Levou muito tempo para a gente conseguir concretizar isso, mas eu acho que isso ajudou muito a nossa região, a retirada do presídio. Ainda temos dentro da área o presídio feminino, né? Que aqueles prédios do presídio feminino são do Ramos de Azevedo, arquitetura. Então eles são tombados, é um patrimônio tombado, não pode ser mexido. Mas a retirada do Carandiru acho que foi um dos grandes marcos. Eu estava como presidente do Fórum dos Jovens Empresários. Foi um trabalho que eu acabei desenvolvendo junto com, na época, deputado federal Nelo Rodolfo. O Nelo abraçou isso. Começamos essa conversa alguns anos antes de 2000 com o Mário Covas, aí o Mário faleceu e continuamos com o Geraldo Alckmin. E no final o Geraldo Alckmin acabou e conseguimos desativar o Carandiru aqui, que era um problema muito sério para a nossa região. Então esse eu acho que foi um grande trabalho que fizemos. Também tivemos em 2008 a remoção dos ambulantes de toda a região de Santana, que eram mais de 300 ambulantes, mas só foram removidos porque todas as TPUs que tinham sido emitidas nos anos 80 e 90 estavam irregulares. Na verdade, aquelas pessoas que estavam trabalhando ali naquele momento na rua, elas não estavam, não eram elas, a grande maioria não eram elas, elas tinham comprado aquela permissão de uso de alguém lá atrás, ou não vendiam seus produtos, que a TPU, quando ela era emitida, ela dizia que você tinha que vender produtos artesanais. E às vezes a pessoa estava ali vendendo tênis, Nike. Claro que a gente sabe que era falsificado. Óculos. DVD. Né? DVD. Então, foi um trabalho que, na época, o nosso subprefeito era o Sérgio Teixeira Alves. Foi um trabalho fantástico que o coronel Sérgio realizou na nossa subprefeitura. Sim. Porque realmente foi feito de uma forma toda legal. Nesse momento eu era superintendente da Distrital Norte e nós também, para poder desenvolver esse trabalho, nós oferecemos dentro das empresas da Zona Norte 180 vagas de trabalho. Dos ambulantes que saíram da rua, sabe quantos nos procurou? Poucos. Nenhum. Mas demos o respaldo junto ao Ministério Público, porque para tudo isso houve um processo, né, jurídico que foi também desenvolvido, e mostramos que tínhamos 180 vagas e poderíamos ampliar essas vagas, né? Mas não houve procura de ninguém buscando vagas para trabalho, e tinham algumas funções interessantes, até gerente de mercado, né? Tinha de tudo, né? Então, realmente, a pessoa poderia buscar um emprego para poder sair da rua. Sim. Mas isso mudou uma característica de Santana que foi muito importante. Hoje nós temos as ruas mais organizadas, limpas, né? Totalmente. Para quem lembra como era, Deus me livre. Eu lembro muito bem. Então, esse foi um trabalho também muito importante que a gente desenvolveu. Apresentamos outros projetos que até eram para ter andados, mas aí, devido às políticas do governo, parou, como a continuação da Brasleme até a Taliba Leonel, né, que é a abertura ali. Um lado da Darzan já obedeceu o recuo, que é inclusive o lado que está a Pneus Douglas. Esse está correto, tá? O lado esquerdo ali, ele está irregular, aquelas casas tinham que ter saído, né? A continuidade da Engenheiro Caetano Alves até a Nova Cantareira, a Direitos Humanos até Santa Inês, e você tem várias coisas viárias que há muito tempo não se investe na Zona Norte. Sim. Então isso acabou trazendo um sufoco de trânsito muito grande, né? Nós precisaríamos realmente que essas avenidas tivessem a continuidade, como a Cruzeiro do Sul até o Mandaqui. Né? Então,
são obras importantes, apesar de a gente ter desenvolvido, ter buscado esses projetos, apresentado. Tem a continuação da Cruzeiro do Sul, por exemplo, a gente estava até com a dotação de verba pronta para fazer a obra e acabou não saindo. Ainda. Vamos... Olha, eu acredito que essa obra vai ser difícil de sair, porque nesse momento construíram prédios exatamente onde ia ser desapropriado. Sim. E isso acabou tornando inviável a obra que seria feita. Perfeito. E como você tem já o metrô, você não pode construir dentro da linha do metrô, é complicado. Você é uma pessoa muito querida pelos amigos, Obrigado. muito influente. Vou citar alguns aqui, por exemplo, João Bico, que já falamos, Padre Beto, João Carlos, do Jornal Semanário, deixar um grande abraço para o João Carlos também, que sempre nos recebe muito bem. Maurinho Biancalana, acho que é isso. Esse é um irmão, esse é um irmão meu. Celso Meira, Rodrigo Garcia, governador. Todas essas pessoas, você acredita que, de uma certa forma, te ajudaram, influenciaram no seu negócio, na sua pessoa, na sua construção de vida? Não tenho dúvida. As boas amizades, elas sempre trazem coisas positivas para nós, né? Uhum. Padre Beto, o relacionamento começou com o meu pai, né? O meu pai foi um dos grandes incentivadores dele, da carreira dele como padre, né? Na época de seminário. Meu pai teve a oportunidade de participar de um grupo de pessoas que também ajudava o Beto, né? Você está falando Maurinho Biancalana, nós crescemos juntos, né? O seu Hélio, o pai do Maurinho, né? O seu Hélio Biancalana, dono do depósito Biancalana na Voluntários da Pátria. O Maurinho, a gente crescemos juntos, é como um irmão, é um carinho muito grande. Você falou aí, Rodrigo Garcia, eu conheço ele quando chegou em São Paulo em 94, né? Já era amigo do irmão dele, o Paulino, que faleceu em 92, eu acho. Mas conheci o Rodrigo em 94, quando ele veio para São Paulo fazer faculdade de Direito. Então, são relacionamentos todos muito antigos. João Bico também outro irmão, é um super amigo, né? Apesar de corintiano. Apesar de corintiano, né? Apesar de corintiano. Mas um grande amigo também. Então, são amigos de muitos anos, Diogo. Todos eles que você citou são amigos de muitos anos, né? Então, é gostoso a gente ter esse relacionamento. São pessoas que crescemos juntos. E eu vejo que pelo que a maioria deles esteve aqui, Celso Meira. Que, na verdade é o Celso Carlos, né? Celso Carlos Fernandes. A gente é meio parente aí até, né? E o Celso, né? O Meira vem do tio dele, né? Por causa do referência ao escritório dele de contabilidade, né? Mas o Celso também, desde que ele veio do interior para São Paulo, ele e o Donizete, conheço eles, né? Já eram homens, assim, garotos, né? Sim. 20 e poucos anos, né? Então, todo o Celso, a gente tem uma amizade muito gostosa. Ele, a Martinha, a esposa dele, né? Então, todos grandes amigos mesmo, de coração. Eu gosto de todos. Amo todos. E o Celso em breve vai estar aqui com a gente, né? A gente está aguardando o Celso aqui. E o Celso tem um trabalho também muito gostoso. Ele faz um trabalho também político dentro da nossa região, valoriza a Zona Norte. O Celso, eu tiro o chapéu pro Celso. Ele tem um trabalho muito legal. Vou aproveitar que você levantou essa bola agora sobre política. Você chegou a ser candidato, né? Foi 2 vezes. 2 vezes. Queria que você falasse um pouco sobre isso e também, no seu ponto de vista, quais seriam, né, quais eram os planos em caso de eleição, se fosse eleito na época, e se ainda tem alguma pretensão. A primeira vez que eu fui candidato foi em 2004, né? Fui pelo PFL, foi um trabalho feito pelo Gilberto Kassab. Sim. Saímos na mesma chapa do Serra e elegemos o Serra. Eu fiquei como primeiro suplente. É difícil política, você conquistar votos é muito difícil.
Não é uma coisa simples. E é uma luta cada vez que você sai, porque muitas pessoas vão bater nas tuas costas e falam, oh, voto em você sim, pode deixar. E, pô, você está ali confiante, né? Está trabalhando, está desenvolvendo. É difícil. Realmente ser político é difícil. Tem pessoas que se tornam famosas e viram políticos, né? Agora, você construir uma base realmente política e crescer é mais difícil. Projetos, sempre tivemos vários projetos como esses mesmo, que em 2004 a gente já tinha esses projetos das avenidas da Zona Norte. Sim. E a intenção da candidatura sempre foi trazer representatividade para a nossa região. Como vereador, fui candidato a vereador. Como vereador, é trazer bons projetos para a nossa região, né? A representatividade ela é muito importante. Além disso, eu sempre levei alguns outros projetos que foram importantes. Agora há pouco você citou o Rodrigo Garcia. Eu trabalhei com o Rodrigo Garcia na Assembleia Legislativa de 2005 a 2007, na presidência dele, lá na Assembleia Legislativa. Desenvolvemos vários projetos também para o Estado. Então, eu acho que essa é a vontade do político de prestar um serviço, de trazer novas ideias e lutar por essas ideias. Às vezes uma ideia ela é aprimorada dentro da política, né? Você leva uma ideia e ela acaba sendo aprimorada, melhorada. Então, temos várias ideias que a gente estava levando. Choque de gestão na cidade, a redistribuição, tirar a centralização de decisões do governo e distribuir essas decisões para a própria população. Então, tem muitas coisas que poderiam ser feitas dentro da política, né? Um trabalho sério, voltado não só para a nossa região, como de uma forma de gestão da cidade. Ainda tem pretensão? Não tenho. A dinâmica nossa hoje, meu pai faleceu nessa época, meu pai ainda era vivo quando eu fui candidato, meu pai faleceu em 2014, então nas 2 vezes que eu saí candidato, meu pai era vivo, era mais simples, né, em termos assim, poder me dedicar à política. Atualmente não. Hoje a empresa ela me consome 120% do meu tempo, né? Empresa, família, é corrido. Hoje não tenho tempo para poder. Gostaria muito de poder me dedicar à política. Gostaria mesmo, mas é difícil. Eu falei com várias pessoas, a maioria deles empresários aqui da nossa região, e sempre falo dessa questão da representatividade, né? Porque quando você vai procurar um político, um parlamentar, independente da esfera que ele esteja, e se ele é da região, ele entende as necessidades, ele nasceu ou tem um lastro familiar na região, ele vai ter um carinho maior. Hoje a gente vê que a maioria das subprefeituras, ela pertence ali, ela tem uma gestão de vereadores, né, que tem um foco de atuação dele ali. E você acredita que precisa ser levantado, principalmente porque, se falar da Zona Norte, a Zona Norte é muito grande. Mas mesmo que ela seja dividida em alguns setores, ela consegue eleger 1 ou 2 vereadores facilmente. Se tiver uma comoção, como você citou, às vezes até em reuniões do Celso Meira, que ele propõe, né, entre outras pessoas da nossa região, o Fábio mesmo. Talvez com esse foco de se pensar ou que aquela pessoa queira realmente ser um candidato, se tivesse a comoção de pessoas influentes, eu acho que com certeza daria. Sem dúvida, se houver essa intenção de todos, o difícil é criar essa intenção em todos, né? Muitas vezes os grupos se dividem e isso acaba dividindo as pessoas. Ou os bons nomes, mais bons no sentido de ser mais conhecido da nossa região, às vezes acabam não oferecendo o seu nome para uma candidatura, né? Verdade. Eles preferem apoiar alguém. E isso, eu acredito que com toda essa vida digital, se tornou mais fácil você conseguir levar talvez a tua informação. Mas eu vejo também que o jovem talvez esteja mudando nesses últimos 5, 6 anos, desde a primeira eleição do Bolsonaro, esteja mudando um pouco mais. Mas eu via
as pessoas apáticas a se envolver com qualquer tipo de política, né? E deveriam se preocupar mais com os vereadores, porque é exatamente onde nós moramos, né? Às vezes a gente fala de presidente, o presidente está fazendo lá para o Brasil, né? Quem está aqui para ajudar, às vezes, a melhorar a tua região é o vereador, que é a região onde a gente mora, que você vai pegar o transporte, que você vai pegar uma avenida, né? Que você vai ter uma organização social dentro do teu bairro. Então, as pessoas deveriam se preocupar mais em ter um vereador da sua... É o político mais importante para nós, é o vereador. Sim. É o que está aqui, vivendo conosco, né? Concordo plenamente. Chegamos no momento Pneus Douglas. No momento Pneus Douglas, dentro da nossa entrevista, o nosso convidado ele sugere algum livro, algum filme, mas tem que ser apenas um, para essa pessoa que estiver nos assistindo, que possa comprar esse livro, procurar, ou até mesmo o filme, né, que seja emblemático para você, que você acredita que possa fazer uma diferença na vida das pessoas. Bom, momento Pneus Douglas. Antes de mais nada, eu quero prestar um tributo ao Itamar, que foi um grande amigo de associação comercial. Muitas vezes eu e ele, como conselheiros da associação comercial, sentávamos juntos e ficávamos ali conversando. E eu lembro muito bem dele falar que, olha, agora meu filho está lá na empresa, ele está revolucionando, está me deixando louco, ele mexe. O Itamar não era muito de conversar, não. Assim, mas eu não sei porque a gente tinha uma afinidade muito grande, né? A gente sentava e conversava. Então, foi um grande empresário para nós, muito importante, uma das empresas mais tradicionais da nossa região, Pneus Douglas. E tenho certeza que o Fábio tem feito aí um trabalho fantástico. Já fazia na época do Itamar e agora mais ainda a gente vê aí a Pneus Douglas aí com um trabalho. E eu, como cliente dele desde garoto, né, meu pai sempre falava, olha lá no Itamar, olha lá no Itamar. Então a gente comprou muito pneu lá na Pneu Douglas, né? Então para mim é muito importante. Um filme ou um livro... Pode ser um filme e um livro, caso queira. Mas que mexa com a pessoa de uma forma... que para ver, de repente você assistiu, você leu esse livro e você fala, olha, passou uma mensagem legal, teve influência na minha vida, eu parei para pensar um pouco depois de ter lido ou assistido. Olha, tem vários, né? Eu acho que a gente está sempre numa constância de estar se atualizando, buscando. Eu acho que isso é muito legal. Tem um livro que eu li quando jovem, chama Shogun, que é a história de um japonês, né, que vai crescendo, vai virar um shogun, que é um lutador especial. Foi um livro que mexeu muito comigo quando eu tinha meus 15, 16 anos. Traz assim bastante coisa de inspiração. Filmes, eu gosto muito de ficção. Eu gosto Blade Runner. Eu acho que é uma visão que a gente pode pensar como vai ser o nosso futuro, né? O que nós podemos construir para nós. Então, é um filme que eu acho que traz isso. Estamos chegando, né? Antigamente, quando esse filme foi lançado, acho que deve ter sido anos 80, 70. É duro ficar velho, né? A memória vai ficando... faz muito tempo. Mas nós estamos chegando no tempo que a gente nem imaginava que talvez fosse acontecer, né? A gente está falando de robôs que estão vindo aí, provavelmente em poucos anos a gente vai ter robôs disponíveis nas nossas casas, isso tem tudo, está acontecendo, está começando já a acontecer, né? Sim. Carros voadores, a gente já vê aí a Embraer lançando aí carro que vai fazer transporte público, o transporte do aeroporto, enfim, os carros voadores estão começando a chegar, carro elétrico, né? Porque a pilha, né? É verdade. Então, eu acho que esses filmes assim, é muito interessante porque eles dão uma visão que realmente está chegando numa realidade, depois de 40, 50 anos atrás, está chegando numa realidade. Então, eu gosto muito do Blade Runner.
Um filme vintage aí. Vamos colocar na nossa descrição dessa entrevista essas sugestões. Na sua visão, o que poderia melhorar na Zona Norte? E o que tem de bom que você mais gosta? Pode ser restaurante, lugar. Não vale Zona Norte como um todo, mas tem que ser pontos específicos, que de repente um restaurante que você mais gosta de ir. Eu valorizo muito a Zona Norte. Eu sempre que posso, eu frequento apenas, né, busco frequentar muito mais a Zona Norte do que outras regiões da cidade. Eu acho que na parte de gastronômica a Zona Norte é muito boa. Você tem muitas opções, né? Japonês, temos o Hiroshi. Inclusive ontem eu almocei no Hiroshi. É considerado um dos melhores comidas japonesas da cidade de São Paulo, um japonês mais tradicional, né? Você tem outro restaurante que eu gosto muito, ele é muito bom, Tutto Bene, ali na Brasleme. Então, você tem massa, você é um restaurante mais italiano e você tem uma diversificação no cardápio muito boa. Tem o Boca Cucina, que abriu também ali na Vila Bianca. Do Diego. Do Diego. Teu quase xará, né? Não, eu sou Diego. 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 Então, Meu xará. Diego Saciloto. é isso aí. Então, eles têm uma rede de restaurantes muito interessante. Acho que são 5 restaurantes na nossa região. La Mordida também, outro restaurante que eu gosto. Tá ali já no Alto de Santana, ali é Conselheiro Pedro Luiz, uma travessa da Conselheiro Pedro Luiz. Mas além dos restaurantes, o que na Zona Norte como um todo para você? O Horto Florestal Quem vem de fora, passou assim, por uma Flamengo. transformação fantástica, tá muito bom. Tenho levado minha netinha lá, tá muito legal, muito bacana. Então isso também é uma região. A Serra da Cantareira, eu sou fã da Serra da Cantareira, cresci subindo na Serra da Cantareira. Comecei com Calói 10, Sim. depois moto, fazer trilha, né? Hoje eu tenho uma moto, eu sou harleiro, né? Tenho uma V-Rod, então vira e mexe eu pego a Claudinha, minha esposa, e a gente vai subir a serra, vai almoçar lá nos restaurantes. Eu curto, eu gosto muito. O Parque da Juventude, né? Também ficou um equipamento muito bacana. Andar na Brasleme, eu acho que tem um outro charme. Tomar um lanche ali no Marques, também outro restaurante que lanchonete, desde garoto a gente frequenta, né? Ainda quando era só em Santana. Então, eu acho que o Center Norte, você quer compras, né? Você tem o Center Norte, você tem o Shopping Tucuruvi, você tem hoje o Santana Park Shopping, você tem opções de compras dentro da nossa região muito interessantes. O São Camilo eu vejo como um hospital referência dentro da nossa região, né? Ou o Complexo do Mandaki. Eu vejo que a nossa região é uma boa região, segura, né? A gente tem aí a PM, por ter o Barro Branco ali, a formação dos oficiais da Sim. PM, nós temos a grata satisfação de ter muitos oficiais da PM que moram na Zona Norte, que vieram estudar no Barro Branco e acabaram ficando na Zona Norte. Outros que já são da Zona Norte que acabaram fazendo Barro Branco. Então eu vejo que existe uma preocupação da nossa região de segurança, as pessoas se unem em relação a isso. Eu vejo assim, Santana tem muito a ser explorado, né? Santana, Zona Norte, ZN de uma forma geral, essa interligação entre os bairros, né? Então cada um tem uma característica muito, muito boa. Para você, quais são os pontos a serem melhorados? Eu acho que a continuidade das avenidas, dessas principais avenidas, acessando os bairros mais no interior da Zona Norte, né? Então, a gente foi até um determinado ponto e parou. Como eu falei, a Avenida Brasleme, ela tem que... O projeto original é até a Taliba Leonel. A
A Dumont Vilares, o projeto original dela tem que cruzar a Avenida Tucuruvi, né? Ali tem um túnel para ser feito e ela tem que ir até o largo lá do Jaçanã. Então, isso desafogaria muito, né? Cruzeiro do Sul, chegar no Complexo do Mandaqui, tirar esse trânsito hoje por todo o Alto de Santana. Nós não temos uma via de grande acesso do Alto de Santana para baixo, né? A Engenheiro Caetano Alves, você pegar, ela está no Vale, termina na invernada da Polícia Militar, fizeram aqueles prédios e também não usam aqueles prédios nem para uma coisa nem para outra, você só tem aquela carcaça lá. Sim. Isso aí precisaria ter uma boa vontade de saber o que fazer ali, né? A cidade precisa daquilo, né? A PM tem que ver que a cidade cresceu, que a cidade se transformou. Direitos humanos, que terminam no conjunto dos bancários, quer dizer, também precisaria ter um acesso para Santa Inês, para cima, né, para poder ter uma saída. Então, eu acho que hoje, assim, a parte mais crítica da Zona Norte é realmente o acesso dessas avenidas para o interior da Zona Norte, né? Elas acabaram ficando paradas, né? E isso demanda um trânsito muito grande nas avenidas menores, né, mais antigas, como Nova Cantareira, Água Fria. Você começa a ver Voluntários da Pátria, você vê Alfredo Pujol, você vê que o trânsito é muito intenso. É verdade, infelizmente. A gente está caminhando para o final, Davi. Quero te agradecer demais por essa oportunidade. Eu que agradeço muito. Ter você aqui no ZeniCast para nós é um momento de muita alegria, porque já foi, como eu disse, já foi sugerido por muitas pessoas e também sabemos do seu envolvimento com a nossa região. Então, não ter o Davi aqui seria uma perda muito grande. Não tê-lo aqui batendo um papo contigo. É sempre muito bom. A Zona Norte é muito gostoso. Então, te agradeço mais uma vez, em nome do ZeniCast, Fábio, toda a produção, né, o Raí que cuida das nossas mídias também. Dizer para você que é um orgulho ter você como membro da Zona Norte, como filho raiz da Zona Norte, é motivo de inspiração realmente também, e pedir para que você continue nos ajudando, né, com essa sua inteligência, com essa sua intenção de melhoria, porque às vezes as pessoas cansam e cruzam os braços, falam, tentei, não deu certo, mas eu vejo que você ainda continua respirando Zona Norte, querendo que a Zona Norte cresça, evolua. Então queria te agradecer e pedir para você fazer suas considerações finais. Olha, antes de mais nada, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui, é uma satisfação muito grande, né? Poder sempre estar batendo um papo, trazendo novas informações, ouvindo vocês também, né? Que isso é muito importante. Quero destacar o Fábio Grotti pela amizade, pelo carinho, né? A Pneus Douglas por estar nos patrocinando dentro desse podcast. Sim. Um grande abraço ao Éder, aqui da Hiper Show, ao Japa, ao Fábio, outros que talvez eu não conheça ainda, né? A Hiper Show eu já frequento aqui há alguns anos, é sempre muito bom estar aqui com o Éder, é uma pessoa fantástica. Então, também a todos eles. E você, Diogo, muito obrigado aí pela entrevista, pelo bate-papo, por essa alegria sempre aí trazendo para nós, né? Perguntas boas, fáceis de responder, né? Nada de saia justa, de jogo duro. Isso é muito importante. Então, parabenizo vocês aí pelo programa e tenho certeza que tem sempre muito sucesso. Agradeço demais. E a nossa última pergunta, né? Porque tem eu falo que é pergunta, mas na verdade é um desafio. Davi, eu gostaria, na verdade, que você, olhando para a sua câmera, que aquela câmera ali é sua, mandasse um recado ou falasse alguma coisa para o Davi Fernandes, de 12 anos de idade, que começou ali a trabalhar, que começou a ter a sua vida profissional e convivência aí com essa longevidade e com essa sabedoria toda. Então, você falando para você, Davi, de 12 anos, por favor. Olá, Davizinho. É um prazer poder mandar essa mensagem para você nos 12 anos. Olha, continue sempre dessa forma. É muito bom viver, é muito bom ter amigos. Respeite o seu próximo
e siga sempre em frente. Obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um ZeniCast, o seu podcast da Zona Norte de São Paulo. Sigam, acompanhem, compartilhem e sejam todos bem-vindos sempre. Grande abraço.